Bom dia a todos e a todas. São 10 horas. Vamos começar agora o nosso segundo webinar para os membros do Programa Brasileiro de GHG Protocol sobre gestão de emissões, trazendo alguns caminhos e conceitos para vocês. Antes de mais nada, vocês me escutam bem? Legal. Então, a gente vai começar. Meu nome é Guilherme, eu sou o coordenador do Programa Brasileiro de GHG Protocol, e junto comigo a gente tem hoje a participação das minhas colegas Jéssica e Carolina. A Carolina está monitorando os slides, então vou pedir para ela passar para o próximo slide, já fez isso. Então tá, pode voltar um pouco para a carinha das pessoas ali, Carol. Bom, essa é a Carolina e a Jéssica, eu sou o Guilherme. Nós formamos juntos a equipe do Programa GHG Protocol. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, certo? Então, só uma questão de ordem, a gente tem a Jéssica hoje no chat monitorando comentários de vocês. Então, dúvidas ou comentários são super bem-vindos, por favor, deixem no chat, e a gente vai tentando responder todas as dúvidas ou trazer todos os comentários de vocês ao longo da apresentação. E também, ao final da apresentação, a gente tem um momento para abordar algumas dúvidas remanescentes, ok? Vamos lá, agora sim, então, para a programação. É uma programação bem cheia, a gente pretende passar por tudo isso e ainda sobrar um tempinho para dúvidas. Apresentação e boas-vindas já estou fazendo, depois vou trazer os objetivos do dia, alguns updates importantes, algumas datas importantes para vocês, e depois a gente entra na parte mais temática mesmo. Introdução, utilizando inventário de emissões, como você faz uso do seu diagnóstico, como você estabelece metas de mitigação das emissões, qual é a diferença entre reduzir emissões por um lado e compensar as suas emissões pelo outro lado. Vamos falar um pouquinho também sobre precificação interna de carbono e, por fim, como eu disse, um momento para tratar de dúvidas e ter um encerramento. Pode passar, por favor. Bom, o objetivo do dia de hoje, da manhã, né? Sugerir, mostrar para vocês caminhos para a gestão das emissões, mais que isso também, escutar de vocês quais são os caminhos que vocês já percorrem ou vislumbram para fazer a gestão das emissões, apresentar algumas práticas comuns, algo que organizações já vêm fazendo e a gente vem monitorando, a partir da elaboração do inventário de emissões, né? Lembrando que o inventário de emissões é o primeiro passo, é o diagnóstico, é uma fotografia das suas emissões e a partir desse diagnóstico é possível fazer a gestão das emissões de gases de efeito estufa. A gente tem o término previsto antes do almoço, lá pelas 11h30. O webinar está sendo gravado em sua integralidade, então a gente vai também depois disponibilizar para vocês o link no YouTube para vocês, para quem quiser dar uma olhada e rever alguma parte da apresentação. Pode passar, por favor. Já fizemos dois treinamentos, 2 salas bem cheias, quando isso ainda era possível, né? Lotar salas assim em treinamento lá na FGV em São Paulo, uma coisa um pouco impensável no momento, infelizmente. A gente teve, então, em novembro do ano passado e em começo de março, as 2 turmas do treinamento completo de 2 dias oferecido para os membros sobre a contabilização de emissões seguindo o método do GHG. Pode passar, por favor. Já tivemos também um primeiro webinar temático, né? A gente trouxe como preencher o registro público de emissões, quais são os principais pontos de atenção, quais são as principais dúvidas, normalmente, de quem preenche o sistema. E esse webinar também está gravado, segue aí o link, para quem não conseguiu acompanhar ou quem quer olhar de novo alguma parte, o webinar está à disposição no YouTube. Menciono também que a gente vai disponibilizar a apresentação de hoje com esse link, então não precisa anotar correndo aí o site, porque vocês vão receber essa apresentação no PDF. Bom, pode passar, por favor. Aqui o calendário, né? Então, a gente teve uma grande modificação em função da pandemia, a gente postergou a data para envio do inventário para o dia 30 de junho, então vocês têm, basicamente, 1 mês e meio ainda para preencher todas as informações.
Outra mudança que aconteceu é que o nosso plantão de dúvidas, que vai ser no dia 28 de maio, ele não vai ser mais presencial, obviamente, ele vai ser online. A gente vai abrir salas no Zoom para vocês conseguirem interagir com os pesquisadores do GHG, ou pelo chat, ou por conversa no Zoom, para responder dúvidas, ajudar vocês a preencher o inventário de emissões. Tá? Então é isso, e a gente pretende ter o evento anual do programa GHG, não mais em agosto, mas lá para setembro. O formato desse evento, obviamente, a gente não tem definido ainda. Pode ser que, dependendo de como estiver a situação, a gente tem que fazer ele também online, mas vamos aguardar um pouco para tomar essa decisão. Pode passar, por favor. Vamos, então, para a introdução. Só para lembrar do problema, né? A gente tem um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, desde 1950, extrapola quase o gráfico. Então, você pode voltar 800 mil anos atrás e a gente vê que segue uma tendência de emissões, né, de concentração de dióxido de carbono na atmosfera até 1950. E, a partir de então, tudo muda, aumenta muito em partes por milhão e 99% dos cientistas no planeta entendem que isso é devido à ação antrópica, à ação do homem. Então, é o homem também que tem que resolver esse problema, digamos assim, mitigar essas emissões, diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, fazendo, então, a gestão dessas emissões que ainda acontecem. Bom, pode passar, por favor. E ainda vamos pensar, por que fazer o inventário de emissões? Por que vocês, organizações, fazem parte do programa GHG e fazem seus inventários de emissões? Obviamente, porque isso permite você monitorar as suas emissões. Você não consegue fazer a gestão daquilo que você não monitora, obviamente. Então, ele permite você ter essa fotografia, ano a ano, de como anda a sua pizza de emissões, digamos assim, né? E, além disso, você demonstra e oferece transparência e comunica isso para todos os seus stakeholders, mostrando para a sociedade que você tem essa questão piscando no seu radar, você entende que você tem uma parcela de responsabilidade e você demonstra não só quanto você está emitindo, mas também quais são as suas ações para reduzir esse impacto. E essa transparência ela é muito bem recebida por investidores, por clientes, por parceiros. E, além disso, já focando no tema de hoje, o inventário é uma ferramenta muito importante de gestão. Porque, como eu já disse, é a partir desse diagnóstico que vai te proporcionar fazer a gestão das suas emissões. Pode passar. Pô, mas por que fazer a gestão das emissões, né? Parece um pouco óbvio, mas a gente vai trazer alguns detalhamentos, algumas considerações que talvez ajudem vocês também a internamente nas organizações conseguirem lutar ali para que a gestão das emissões seja feita, que de alguma forma você consiga mitigar o impacto, ok? Então, antes de mais nada, e isso aqui eu acho que é uma noção muito importante que eu trago agora para vocês, a gestão das emissões ela pode ser forçada pelo governo, pelo regulador, ou ela pode ser voluntária, né? Então, a gente está colocando ali uma gestão das emissões que ela é mandatória ou voluntária. Em países ou regiões onde existe uma regulação que incide sobre o carbono, restringindo, limitando, proibindo, fazendo empresas pagarem pelas suas emissões, né, que é a precificação de carbono, isso é mandatório. Então, a empresa é obrigada a fazer a gestão dessa questão, porque ela está debaixo de um guarda-chuva de regulação. Tá? Existe também o ambiente voluntário. A empresa, por conta própria, entende que ela tem uma parcela de responsabilidade e ela atua sobre essas emissões. No dia de hoje, a gente vai falar mais sobre essa parte de ações voluntárias. Por quê? Porque todos vocês fazem um inventário e publicam na nossa plataforma de forma voluntária. Ou seja, vocês entendem que existe uma preocupação, que é importante fazer o inventário e do ponto de vista da responsabilidade é importante atuar sobre essas emissões. Então, a gente vai falar mais sobre o ambiente voluntário hoje, ok? E é muito importante que essa gestão das emissões ela também faça uso de metas e indicadores para que ela seja monitorada ao longo do tempo.
Isso vai te proporcionar não só reduzir as emissões, mas também proporcionar processos de melhoria interna. Isso é o que a gente chama de win-win, né? Ganho para todo lado, porque você vai se tornar mais eficiente, você vai economizar recurso energético ou de produção, diminuindo as suas emissões. Então, é uma coisa que é mais fácil de vender também internamente na sua empresa, no momento em que você fala, olha, ao reduzir as minhas emissões, eu também estou me tornando mais eficiente na produção, no consumo energético, isso está trazendo melhorias para todos os lados dentro da organização. Além disso, a gente enxerga que, ao fazer a gestão das emissões, você também pode ter ganhos de competitividade, acesso a novos mercados, chamar a atenção do consumidor consciente, acessar linhas de créditos especiais, que estão disponíveis somente para aquelas empresas que fazem inventário de emissões, e, como eu já disse, né, aumentar o valor reputacional, amadurecimento do tema internamente, possivelmente também se antecipar a esse momento mandatório, né? A regulação, né? A empresa pode enxergar que tem uma nuvem de regulação cada vez mais perto dela e que um dia vai chover legislação, vai chover regras na sua horta, e por isso ela já está se antecipando, já se preparando para quando essa regulação chegar, ela não seja tão impactada. Então, aqui a gente traz algumas das principais motivações para se fazer a gestão das emissões. Pode passar, Carol. E aí, gente, uma forma que a gente pretende interagir com vocês bastante hoje é por meio de enquetes, algumas perguntas que a gente vai fazer para vocês. Do nosso lado, a gente explicou um pouco, né, por que a gente enxerga que a gestão é importante, mas a gente queria escutar de vocês também, principalmente como que esse tema é visto internamente. Então, eu vou pedir para vocês entrarem, para quem quiser entrar nesse site, menti.com, e aí aquela piadinha de que não vale mentir, eu não vou fazer mais, porque eu já fiz ela muitas vezes, eu acho que está meio batido também. Mas, enfim, aí digitar esse código 908886 e responder uma simples pergunta ali sobre como que a questão da gestão das emissões é enxergada internamente na sua organização. Vai levar uns 20 segundos para você responder a pergunta, e aí a gente tem a Jéssica monitorando no Mentimeter as respostas que vão chegando. Tá? Então, se vocês conseguirem digitar e irem respondendo, a gente vai dar uns 30 segundos aqui para vocês fazerem isso. Dá para acessar também pelo celular, para quem quiser. Lembrando também que a gente tem a possibilidade de interação pelo chat. Então, quem quiser deixar uma pergunta lá, um comentário, por favor, deixe pelo chat. Vocês já estão conseguindo preencher lá? Eu vou perguntar para a Jéssica entrar aí ao vivo e nos informar se já temos várias respostas, como é que o pessoal está enxergando. Então, Jéssica, você pode entrar e também falar qual que é a pergunta exatamente? Sim. E quais são as respostas? Vamos lá. Bom dia, pessoal. A pergunta é como você avalia o engajamento da sua organização na gestão das suas emissões. Até agora a gente tem 23, 24 pessoas, está subindo o número. O índice aqui é de, né, a gente tem ainda não está engajada a muito engajada, de 0 a 5. A gente está com a média 3,4. Vai um pouquinho para cima, assim, vai um pouquinho para baixo, mas ele não está saindo aqui de entre 3,3 na média a 3,5. Temos 35 pessoas respondendo até agora. Estacionou aqui no 3,4 há um tempinho. Legal. Bom, então é mais ou menos isso. Então, de 0 a 5, o pessoal enxerga acima da média, digamos assim, né, Jéssica? Isso. Legal. Tá? E depois a gente também compartilha na apresentação os resultados finais. Um gráfico com os resultados finais. Então, dá para deixar uma resposta ainda para quem quiser. Tem alguma dúvida no chat por enquanto, Jéssica? Deixa eu ver aqui. E agora a gente está sem dúvidas. Gui, pode seguir. Vamos seguir, então. Seguindo ainda na introdução. Como eu disse, tem um ambiente mandatório,
que muitas vezes, impulsionado pelas negociações internacionais, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, Conferência das Partes, que acontece a todo ano. Esse processo que a gente chama de top-down, de cima para baixo, ele demora muito para acontecer, né? A gente já estamos há décadas, literalmente, discutindo e não temos ainda decisões, não temos ainda comprometimento de países que nos levam a uma redução de emissões de acordo com aquilo que a ciência indica que é o mais importante, tá? Então, esse processo top-down, ele é devagar, ele é complexo, ele é moroso. Pode passar. Mas a gente tem, por outro lado, um processo bottom-up, de baixo para cima, que é conduzido pela sociedade. A sociedade não espera sempre ser impulsionada pelo processo top-down, ser impulsionada por essa regulação, mas ela toma providências, adota medidas, ela consegue fazer isso também porque ela tem mais dinamismo na tomada de decisão, não precisa que 200 países todos concordem em adotar uma determinada medida, a organização pode fazer isso por conta própria. Ela também sofre pressões, seja da sociedade civil, seja dos seus consumidores e investidores. Ela, por isso, age, né? Então, a gente quer mostrar para vocês que tem um processo top-down, vindo dos governos, mas um processo tão importante quanto, ou até mais importante ainda, que é o bottom-up, que vem da sociedade, setor privado e sociedade civil. Vocês que fazem o inventário, empresas que estão na vanguarda, que fazem a gestão das suas emissões por conta própria, voluntariamente, tá? Então, é isso que a gente quer trazer essa noção para vocês da importância das ações a partir do nível organizacional. Pode passar. Tá, então mais uma pergunta. Eu acho que são no total 4, então não vai ser tanto assim, mas a gente vai pedir para vocês entrarem lá e também compartilharem um pouco a visão de vocês em relação à gestão das emissões, porque a gente falou agora um pouco sobre o que a gente acha mais relevante, mas a gente também queria escutar de vocês como é que anda isso na empresa de vocês, nas suas organizações. Agora que vocês já estão craque em responder ali no menti.com, eu vou até dar menos tempo para vocês poderem responder. Jéssica, pode ir entrando aí também falando qual que é a pergunta exatamente, quais são as opções, enquanto os resultados vão entrando para você? Sim, Gui. A gente tem aqui a pergunta, né? Qual a principal motivação da organização em desenvolver uma gestão de emissões? Deixa eu ver aqui, porque a gente tem a imagem. Eu estou sem a porcentagem aqui. Tá. Então, vou falando aqui o que é o primeiro lugar. O que saiu como primeiro lugar? Demanda de investidores e acionistas, né? Primeiro lugar. Depois a gente tem... agora virou aqui. O pessoal está respondendo e está mudando aqui o índice com bastante dinâmica. 26 participantes responderam até agora. Vou esperar mais um pouquinho, porque está mudando bastante. Tá? Melhoria de processos internos e oportunidades de redução de custos. Ficou aqui em primeiro. Está crescendo, mas continua sendo ele. Depois, em segundo lugar, seguir a tendência, as referências, né? Benchmarking. Em terceiro lugar, gerência tem um componente ambiental como um valor. Isso. E em quarto lugar, demanda de investidores. Peraí, fez uma mudança aqui também. Tá, ficou assim. Melhoria de processos internos como em primeiro lugar. Depois o segundo lugar é seguir as tendências, as referências. E depois a gerência tendo o componente ambiental como um valor. Top 3 muito aí. interessante os resultados assim. Pelo que eu vi agora, rapidinho no chat, dei uma espiada ali, não tem muitas dúvidas ainda sobre questões que a gente está apresentando, então a gente pode passar para o próximo slide também. Utilizando o inventário de emissões. Pode passar?
Bom, como é que você faz uso desse inventário, tá? Vocês têm lá o documento pronto, o PDF de vocês, que indica exatamente quanto vocês emitiram para cada uma das categorias relevantes para vocês. Muitas vezes as empresas podem ter como primeira ideia identificar as principais fontes de emissão, onde está a bolha de carbono, onde está ali a grande fonte de emissões e atacar exatamente essa fonte. Mas também é possível olhar para tendências, ou seja, o que vem crescendo ao longo dos últimos anos, que está piscando no radar cada vez mais perto do centro do radar, mas ainda não é aquela principal ou uma das principais fontes de emissão. Então, uma análise um pouco mais ponderada também pode ser feita. Tá? E, além disso, muito importante, talvez uma noção mais importante que a gente traz aqui nesse slide, é a questão dos custos. Tá? E também de barreiras organizacionais, de investimento, tecnológicas, para você abordar uma determinada fonte de emissão e fazer a redução das emissões. Ok? Então, é muito importante você olhar onde estão as principais fontes de emissão da organização, mas não parar por aí. Porque pode ser que o custo de reduzir 3, 4, 5 fontes de emissão pequenas, no agregado, seja menor do que o custo total de reduzir uma fonte de emissão, que pode ser a sua maior fonte de emissão. Então, a noção dos custos é muito importante. Olhar para quanto custa reduzir cada fonte de emissão. E também olhar para barreiras. Pode ser que existam barreiras organizacionais, institucionais, culturais, tecnológicas, de financiamento, de payback, que faça com que uma medida que pareça ser interessante, do ponto de vista de redução de emissões e de custo, não seja quando você coloca todas essas barreiras também na mesa, tá? Então, é uma noção um pouquinho mais complexa que necessita de um olhar também estratégico de vocês, ok? Então, assim que você pode fazer uso do seu inventário de emissões. Pode passar? Bom, essa parte de estabelecendo metas, agora, né, algo bastante importante, eu vou passar a palavra para a Jéssica, minha colega, que vai fazer essa parte para vocês, e eu vou ficar monitorando aqui o chat no lugar delas, então, para quem tiver alguma dúvida, pode deixar por lá, tá bom? Então, Jéssica, a palavra é com você. Oi, gente. Estabelecendo metas. Eu vou só dando uma resposta aqui a algumas perguntas aqui do chat. Quem está com problema de login lá no registro público de emissões, a mudança ali de coordenador geral, quem está com esses problemas, o webinar passado falou bastante sobre isso, então como categorizar os usuários da plataforma. Mas se você tiver se as respostas ali do webinar não resolverem, manda uma mensagem para a gente lá no ghg@fgv.br, que a gente entra exatamente lá na sua empresa e faz o ajuste ali do nome do gerente, quem está falando aqui, né? Quem vai, na verdade não é gerente, né? Mas quem vai ficar como responsável pela elaboração do inventário, só manda para a gente que a gente resolve esse problema pontual, tá bom? Sobre metas, né? Então, uma vez que você tem, de fato, o inventário de emissões, né, você vai estabelecer seus objetivos com aquele inventário. Né? A meta, né, as metas são componentes essenciais das ações sobre mudança do clima, pois é por meio delas que as organizações concretizam seus objetivos e expressam, suas ambições em termos de mitigação de emissões de GE. Então, na verdade, assim, as metas, elas refletem, de fato, uma maturidade da robustez para aquele objetivo de mitigação. Né? Então, na verdade, as organizações, elas elaboram essas metas com base em diversos conceitos. Aqui a gente vai trazer alguns, mas para realmente estimular vocês para que se aprofundem nesses temas. Então, a gente vai passar de forma bem rasa mesmo. Então, tem 3 tipos de meta, de fato. Você pode fazer uma meta quantificável, então, numérica ali, né? Então, de redução ou de limitação de GE. A limitação é dizer que você vai crescer menos do que o esperado, tá? E a redução vamos reduzir em
X toneladas de CO2 equivalente. Tá? Essa é uma meta quantificável. Outras metas quantificáveis, né? Você pode fazer colocar ali um indicador que você pode gerar uma meta em número. Então, a gente vai ter um aumento da participação de fontes energéticas renováveis, a gente vai ter melhores índices de eficiência energética, vamos ter redução de taxas de desmatamento, né? Você informar isso também é uma forma de sugerir um número por trás dessas considerações, tá? Você pode fazer também um esforço não quantificável, então informar para os seus stakeholders, enfim, que você vai fazer um incentivo para P&D, que você vai fazer preparação de inventários de emissões, vai começar a fazer de formas diferenciadas, enfim, com inovações, você vai fazer uma adoção de alguma prática específica, né? Então, essas metas têm essas formas diferentes de serem comunicadas. Existe uma diferença interessante, importante aqui, né, da meta absoluta e a meta relativa, né? Pode passar mais um pouquinho, Carol. Então, a meta absoluta é a meta com valor expresso em termos absolutos, parece redundante, mas não, porque esse é o valor, de fato, cheio que você vai colocar. Eu vou reduzir nossas emissões em 100 mil toneladas de CO2, equivalente em 2020, em comparação ao que foi emitido em 2019. Então, você vai colocar aquele valor. Mas você pode fazer uma meta relativa também. Então, essa meta é uma meta condicionada ao desempenho de algum outro indicador. Então, tem uma condição aqui. Eu vou fazer uma redução de X toneladas de CO2 equivalente a cada, e aí você pode dizer a cada entrega realizada, né? Então, no exemplo, vou reduzir 8% das emissões por cada entrega, por cada produto vendido, por cada tonelada de aço na minha produção, por cada colaborador que vai se deslocar, enfim, tá? Ou cada indicador aqui. Então, existem essas duas formas que são muito vistas pelas organizações. Pode passar, Carol. Você tem também essas duas formas de pensar a sua meta, com base, de fato, no ano base ou projeções futuras. Qual que é a diferença? No ano base, você vai dizer, olha, eu vou reduzir ou controlar o aumento das emissões em comparação a um ano, né? Ou a um período base, a um histórico. Então, eu vou reduzir 20% das emissões totais de CO2 em 2022 em relação às emissões totais de 2015. Então, nesse caso, o ano base é 2015, e aí você estabelece essa meta a partir da definição desse ano base. É muito importante ter uma ponderação ali sobre que ano que você vai estabelecer como ano base, né? Um ano significativo, um ano que vai trazer credibilidade para a sua meta ali, baseada no ano base. Tá? Pode ser um tiro no pé aqui a escolha desse seu ano base. Projeções futuras também. Você pode, é diferente, você reduz ou controla o aumento das emissões em comparação a uma linha de base projetada para o futuro, ou que é em inglês do business as usual. Então, vou reduzir 20% das emissões totais de CO2 em relação às emissões projetadas para aquele ano, né? Linha de base ou BAL. Então, business as usual. Então, aqui na projeção futura, tem ali a maturidade da empresa que já fez um estudo de projeção, né, e consegue estabelecer uma meta com base nessa projeção, nesses estudos. Tá? Pode passar, Carol. E aí, para essas abordagens, aqui é importante entender um conceito aqui de orçamento de carbono. Então, uma vez que você estabelece um limite, de fato, uma meta, você vai ter um budget, você vai ter uma quantidade ali, um orçamento de carbono que você vai poder utilizar. Então, orçamento de carbono é a quantidade total de CO2 equivalente que uma organização pode, deve se comprometer a emitir em um determinado período. Uma vez que você faz a meta, você vai ter esse orçamento que vai ser parcelado, vai ser utilizado, vai ser consumido ao longo do tempo. Pode ser que você vai lá, você vai fazer uma meta ali para aquele ano, para um ano X, né? Então você vai reduzindo, pode voltar um slide, Carol? Então você vai tirando desse seu banco aí, desse seu orçamento. Você pode falar, bom, eu vou fazer, vou a todo vapor no primeiro e no segundo ano, e aí depois eu desligo todas as máquinas nos próximos anos, até o ano sexto, que é o fim da minha meta. Então, isso faz parte ali da gestão das emissões, como que eu vou consumir esse carbono ao longo do tempo, tá?
Isso é muito importante ser ponderado. Pode passar, Carol. E aí o conceito de orçamento de carbono, ele é muito importante para um tema que eu quero, na verdade, colocar de uma forma super simples aqui. A gente não vai se aprofundar no Science Based Target, mas até estimulá-los para que estudem, né, isso e vejam como isso pode ser aplicado nas organizações de vocês e vocês voltarem com a gente, para a gente com essas informações. O Science Based Target é, de fato, você elaborar uma meta baseada na ciência. Metas são consideradas baseadas na ciência se estiverem alinhados com o que a ciência climática mais recente diz ser o necessário para cumprir os objetivos do Acordo de Paris, ou seja, limitar o aquecimento global a um nível bem abaixo de 2 graus Celsius, quando em comparação aos níveis pré-industriais. Então, a empresa elabora uma meta, ok, de forma voluntária, 5%, 10%, ela elabora uma meta, mas para que ela seja considerada, né, uma meta baseada na ciência, ela ouve os especialistas e a ciência, enfim, e a ciência vai trazer de uma forma praticamente top-down, assim, e aí no top é a ciência trazendo para você o que você precisa fazer para reduzir suas emissões com fundamentação científica. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico diz aqui, né? Olha só, isso é um exemplo de projeção futura. Se a gente seguir as emissões, nessa feição de emissões que a gente tem ano a ano, ao longo dos séculos, a gente pode chegar lá a 4, 6 graus Celsius de aumento na temperatura média global, o que é absolutamente uma tragédia. A gente precisa conter isso com urgência. Então, o Acordo de Paris, né, o que a gente tem hoje em termos de NDCs, de compromissos dos países, a gente vai fazer uma redução aí nessa segunda linha, no nível dessa segunda linha. Mas a ciência vai dizer, gente, a gente precisa ter um aumento aqui de temperatura no máximo de 2 graus Celsius, né? Abaixo de 2 graus Celsius, para a gente ter um nível seguro para o planeta aqui, com vários impactos, mas com impactos que ainda não vão trazer grandes, e aí aqueles impactos que o IPCC coloca ali de catástrofes mesmo. Então, para a gente descer isso aqui, as organizações elas podem incorporar e internalizar essas metas. Pode passar, Carol. Eles vão trazer 3 abordagens, né, de como estabelecer isso, né, quais abordagens podem ser utilizadas para a compreensão desse orçamento global de carbono. Por exemplo, abordagem setorial. Eu vou usar um orçamento global de carbono, ele vai ser dividido por setor, então setor do aço, o setor da celulose, né? Então, vamos pegar ali qual que seria, de fato, vamos separar esse orçamento por esses setores, e aí a gente afunila isso para cada empresa. Então, a gente consegue pensar qual que seria uma meta aplicável para cada organização. Tem uma outra abordagem que é baseada em absolutos. Eu pego as emissões globais, então eu pego o orçamento global e eu faço ali com base na participação de cada organização em porcentagem. Né? Então a redução percentual de emissões absolutas exigida para um determinado cenário é aplicada a todas as empresas igualmente. E existe a abordagem de base econômica. Então, um orçamento de carbono é igualado ao PIB global e a parcela de emissões de uma empresa é determinado pelo seu lucro bruto, uma vez que a soma do lucro bruto é igual ao PIB das empresas, é igual ao PIB global. Então, você vai fazer essa alocação aí de carbono com base no lucro das empresas. Você pode brincar um pouco aí com essas abordagens lá pela ferramenta que eles têm. Vocês podem acessar lá o The Science Based Target Setting Pool. Existe essa iniciativa, uma iniciativa com parceria de várias organizações, incluindo WRI, CDP, e várias organizações já se estabelecem, acho que mais de 800 organizações estão aplicando isso, estão conseguindo incorporar esses conceitos. A EDP, a Coca-Cola, que são membros do GHG, também aplicam essas metas baseadas na ciência. Acho que eles podem, inclusive, dar bastante contribuições sobre isso. Pode passar, Carol. A gente vai fazer um outro mentir aí, se vocês puderem voltar para o site. Deixa eu colocar aqui.
O código mudou, tá, gente? É um novo código gerado aí. E a gente vai ver já os resultados na hora aqui. A nossa pergunta é a seguinte, né? Sua organização já tem metas de redução? Tá vendo os resultados? Deixa eu só carregar aqui novamente. Temos 17 pessoas. Tá? Com 30 pessoas respondendo, a gente tem a maioria, agora igualou aqui, ó, entre sim e entre em desenvolvimento. 36% dizendo sim, 36% dizendo em desenvolvimento. Tá ganhando sim aqui, ainda bem, ó. 37% sim, 29% não e 34% das empresas dizem que está em desenvolvimento aí essas metas. Acho que a gente pode abrir para algumas dúvidas. Gui, se tiver alguma dúvida, acho que você pode até já responder, se você quiser, tomar a palavra aqui, que a gente vai tratar de redução, né, no próximo slide. Tá. Confesso que eu dei a minha internet caiu um pouquinho e aí eu perdi o histórico do chat. Então, se teve alguma dúvida no meio tempo, eu não acompanhei. Se a Carol conseguiu monitorar, e se tem alguma dúvida aí, porque para mim não pegou, desapareceu o histórico. O pessoal que está falando aqui, todo mundo está conseguindo entrar no Menti, é no site isso, para responder aqui é o menti.com. Tá. Chegou uma dúvida aqui. Se a gente conhece o portfólio de tecnologias por setor do Science Based Targets. Eu, pessoalmente, não. Como a Jéssica disse, né, a gente está trazendo esse tema para vocês, mas não é um tema que a gente tem muito aprofundado ainda aqui. A gente não tem esse portfólio de tecnologias. Não sei se a Jéssica viu alguma coisa enquanto ela fazia a pesquisa sobre esse tema. Jéssica, você tem alguma resposta? Não, sobre o portfólio de tecnologias não. Eles têm alguns setores só ali na ferramenta. A gente... tem outra pergunta aqui da Ingrid. Vocês poderiam se aprofundar ou ter interesse? A gente pode sim se aprofundar, mas é aquilo, né? A ferramenta não é nossa, mas a gente está avaliando aqui em como que a gente pode fazer com que vocês se apropriem mais desses conceitos. A gente apresentou aqui de fato para que a gente levante essa bola e veja o interesse de vocês, a mobilização de vocês quanto a esse tema, né? Mas a gente pode sim pensar aí em um futuro ter vocês testemunhando aí também a aplicação disso, como eu disse, algumas empresas do GHG também estão engajadas nisso, a EDP, a Coca. Vamos seguindo então, Gui, pode ter a palavra aí, por favor. Tá. Só antes da gente seguir, a Patrícia dos Santos deixou um comentário aqui falando que ela acha que no site do SBT, né, do Science Based Targets, é possível filtrar por setor e verificar. Ela não está certa disso, mas ela acha que dá para fazer sim. Então, obrigado aí, Patrícia, pelo comentário. Bom, a gente vai falar agora sobre reduzir ou compensar, que é uma dúvida que aparece muito para as empresas. Devo internamente reduzir as minhas emissões ou posso adquirir reduções obtidas por outro, compensando assim as minhas emissões? Então, reduzir versus compensar. Vamos falar agora sobre reduzir primeiro. Como eu disse, para você saber se vale a pena reduzir ou não, você tem que saber não só onde estão as possibilidades para você reduzir, e isso o seu inventário de emissões vai trazer para vocês, mas muito importante, quanto custa cada uma dessas opções. E para isso, as curvas MAC, que são as curvas dos custos marginais de abatimento, falando mais simples, quanto custa abater, né? Quanto custa reduzir. A MAC, esse gráfico,
é um instrumento analítico que vai te ajudar muito em fazer isso. Então, tem várias empresas que no Brasil e afora estão preparando as suas curvas de redução. A gente tem aqui um exemplo didático de uma curva de redução, ela vai ser sempre ascendente, tá? E eu vou explicar um pouco o que a gente está vendo aqui. No eixo horizontal, em azul, cada coluna dessas representa um projeto de redução, uma opção para a empresa reduzir. Quanto mais larga for a coluna, maior é o potencial para reduzir. Quanto mais fina ela for, menor ela consegue reduzir. No eixo vertical, a gente tem quanto custa reduzir cada tonelada de CO2 equivalente, tá? Por opção, por projeto. Então, a gente tem aí umas 20 e tantas medidas de mitigação, pode ser eficiência energética, troca de combustível, eficiência na produção, reflorestamento e por aí vai. Cada uma tem um custo por tonelada reduzida. E aí a gente ranqueia da esquerda para a direita, desde a de custo menor para a de custo maior. Então, à sua esquerda, vocês verificam que tem as de custos menores e à direita as que têm maior custo. Notem que até um ponto da esquerda para a direita, as medidas têm custo negativo, o que significa que elas trazem um retorno financeiro para a empresa. Então, tem que pensar em medidas de eficiência energética, por exemplo, que não vai só reduzir as emissões, mas também o custo da sua conta de luz. E aí, a partir de um certo momento, essas medidas, sim, vão ter custo. Para que a MAC serve? Justamente para aquele ponto que eu trouxe no começo. Não adianta você saber só quais são as suas emissões e também não adianta você saber quais são só as suas opções de mitigação. É importante também saber quanto custa cada opção de mitigação para você começar pela mais barata, normalmente falando, né? Porque a gente não sabe como é que a empresa vai estar daqui a um ano, pode ser que tecnologias hoje, caras, sejam mais baratas mais para frente. Então, é sempre bom começar por aquilo que é mais barato, que são aquelas low-hanging fruits, que são fáceis de adotar. Então, a MAC, né, esse tipo de gráfico, ajuda vocês a tomarem essas decisões estratégicas. Pode passar. Aqui só um exemplo de uma MAC real, verdadeira, e uma MAC ela pode ser para uma organização, para um estado, para um país, pode ser até para o mundo inteiro. Aqui a gente tem a MAC dos Estados Unidos. Quais seriam as opções que os Estados Unidos tinham à sua disposição em 2005 para reduzir até 40% das suas emissões? E aí segue aquela curva ascendente, desde medidas de eficiência até aqueles projetos mais caros. Pode passar. Tá, agora a Jéssica vai falar um pouquinho sobre compensação. Jéssica, antes disso, tem alguma dúvida no chat que eu possa responder? Oi, Gui. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana. Maris, segura essa dúvida aqui, que eu acho que ela tem uma abordagem aqui para compensação, e aí a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, tá? Tem uma pergunta aqui do Renan. A ferramenta MAC é disponibilizada por alguma organização? Como consigo buscar a mesma? O que você quer dizer, Renan? Eu acho que eu entendi. A gente não tem assim pelo menos o programa GHG não tem uma ferramenta que ajuda vocês a preencherem e criarem uma MAC, né? Tem muitas empresas que fazem isso com seus próprios programas computacionais, Excel, por exemplo. Se você, Renan, quiser passar um e-mail para a gente tem algumas referências de outras organizações que auxiliam as empresas ou oferecem ferramentas, tá? Mais para frente, quando a Carol for falar sobre precificação interna de carbono, ela vai falar sobre diretrizes que a gente oferece para as empresas para precificar o carbono internamente. Nessas diretrizes, a gente traz um passo a passo e elas estão disponíveis online. Então, você pode olhar nessas diretrizes, a Carol vai passar a referência e lá tem um passo a passo como fazer a sua curva MAC. Não tem a ferramenta, não está tão fácil assim a vida de vocês, mas com esse passo a passo, acho que já ajuda bastante. Alguma outra dúvida? Acho que dá para seguir. Tá, então pode seguir, Jéssica, por favor. Tá, só uma observação. Ali na curva MAC, vocês viram que, bom, a maior parte
lá no número 1 ali de motivações, tinha redução de custos. Por que você faz gestão de emissões? Redução de custos. Dá para a gente pensar um pouco aí sobre a perspectiva da MAC. Se para muitas organizações a redução de custos, né, é uma realidade, né, quando você pensa em gestão, talvez estejam ali no comecinho ali da MAC, ou seja, reduzir nesse pedacinho aqui, né, no eixo. Então, no lado esquerdo, quando você ainda faz uma redução, e isso te traz retorno, né? Tem um custo negativo. Né? O problema é quando a gente vai seguindo essa curva e a gente vai começando a ter custos mais expressivos aqui. Né? Mas interessante a gente se localizar também nessa máquina em termos coletivos. Pode passar aí, Carol. Compensação. Compensação é a outra opção aqui, né? Você não vai fazer uma redução, você vai comprar, né? Vai adquirir uma redução de um terceiro, né? Ou seja, peraí, deixa eu só mudar aqui. Você vai adquirir uma redução comprovada de uma organização terceira. Existem duas formas para você entrar e se inserir num mercado voluntário de offsets, de crédito de carbono. Você pode ser um fornecedor, então você gera receita com a venda desses créditos, você faz uma redução internamente, você não reivindica essas reduções contra suas próprias emissões. O que significa? Você faz aquela redução e você não absorve essa redução, você não contabiliza, você fala, olha, essa redução, eu abro mão, né, dessa redução, eu vou vender para alguém que vai utilizar essa redução. Se não fosse assim, a gente teria dupla contabilização aqui de reduções, mas não. Então, eu vou fazer essa redução, vou vender essa redução. Ou porque ela tem à disposição reduções ao menor custo, né, ela vai conseguir fazer mais reduções, ou porque de fato ela não tem uma meta, né? E ela vai ter um caráter de fornecedor. Isso é bem emblemático quando a gente pensa, por exemplo, participação do Brasil no MDL em termos aqui de governo, né? Ele não tinha uma meta ali no protocolo de Kyoto, então ele fornece créditos para países do anexo 1, né? No nível da organização funciona mais ou menos assim também. Você pode ser um fornecedor ou você pode ser um comprador desses créditos. Então, você pode comprar por diferentes motivações, por diferentes ganhos aí, monetários, não monetários até, né? Houve realmente uma pergunta aqui, né? Deixa eu até pegar aqui, que acho que a gente pode responder nesse momento. No entendimento de vocês, conceitualmente, é possível comunicar que a empresa é carbono neutro, suas emissões foram compensadas? Né? Na verdade, assim, o GHG, e aí realmente um entendimento da gente como pesquisador, e o meu particularmente, né, é que a neutralização de carbono, ela enfim, autodeclaratória, a empresa comunica aquilo, né, e assim, os créditos, eles funcionam realmente para isso, para você poder comunicar, inclusive, a neutralização. Existem alguns padrões, né, de emissões, alguns padrões que são, por exemplo, de fato sobre neutralização e que dizem lá, olha, para você ser neutro, você tem que compensar escopos 1, 2 e 3, e aí você pode dizer que você é 100% neutro em carbono. Existem alguns padrões que podem, inclusive, te dar um selinho ali de carbono neutro, né? É claro que a gente não tem ali uma recomendação top-down ali do que é ser neutro, o que é válido, né, para ser comunicado que uma empresa é neutra ou não. Então, como essas iniciativas voluntárias, elas dependem, ali tem diversas organizações que fazem padrões, as empresas podem adotar para si uma série de critérios de diretrizes e fazer essa comunicação, né, e sentir como os stakeholders, como a sociedade civil enxerga isso, se ela compreende, se ela aceita isso. Mas sim, no entendimento, se a empresa faz uma redução ou faz compensações ali, né, utilizando seu inventário, ela pode comunicar que é carbono neutro, e na verdade isso é uma motivação bem importante de várias organizações. A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Pode passar, Carol. Os setores que são compradores de crédito de carbono, né,
primordialmente ao setor de energia, 31%, né? Depois, os maiores compradores de crédito são os setores de eventos, entretenimento. Esse é um estudo do Ecosystem Marketplace de 2018, né? A gente está falando aqui de organizações especialmente dos Estados Unidos, da Holanda, Reino Unido, França. Então, se a gente fizesse talvez um estudo desse aqui no Brasil, pode ser que a gente mudasse aqui um pouco essas porcentagens, né? Mas a gente tem, se a gente pensar nesse questionário aqui, um protagonismo do setor de energia comprando crédito de carbono. São, de modo geral, experientes nisso, então, em comprar créditos. E a motivação, 46% desses compradores dizem que eles buscam o atingimento de metas de GE. Depois eles buscam engajamento de consumidores, né, clientes, a compensar as emissões relacionadas às suas compras, né? Então, provavelmente aí na resposta, né, eles comunicam, façam uma entrega carbono neutro e tal. Então, eles têm isso como uma motivação bem importante dos seus negócios. 15% demonstram uma liderança, demonstrar liderança climática na indústria, né, querem protagonismo, querem ser pioneiros. 10% alcançar objetivos relacionados ao clima, combater mudanças climáticas, promover a aprendizagem corporativa e de colaboradores. Por que eles compram esses créditos de forma voluntária? E aí a gente consegue pensar, por exemplo, um comportamento um pouco diferente do que a gente vê nos mercados regulados, que as organizações elas compram créditos, né, buscando conciliar as emissões ao menor custo, né? Então, existem metas trazidas top-down mesmo pelos organismos reguladores e eles precisam atingir aquela meta, aquele cap, e aí elas compram carbono, compram créditos de carbono para atingir essas metas, de preferência ao menor custo. Mas aqui, no mercado voluntário, a gente tem um espaço, um ambiente um pouco mais livre para as organizações poderem ser mais seletivas em relação a esses créditos. Então, por exemplo, nesse relatório fala bastante como as organizações elas têm buscado, existe uma tendência de valorização dos co-benefícios. Então, créditos de carbono de alta qualidade, né, com benefícios para a comunidade, benefícios, por exemplo, na água, proximidade, então projetos mais próximos delas. Então, em vez de comprar um projeto lá em Bangladesh, elas preferem projetos um pouco mais próximos, que elas podem visitar, podem, enfim, ter um relacionamento maior com esse projeto e que tem benefícios sociais e ambientais que são mais aderentes aos seus valores, né? Então, o custo, às vezes, não é tão importante para uma gama ali de organizações, mas sim créditos que tenham, enfim, mais componentes que dão valor e agregam valor à sua marca. Pode passar um pouquinho, Carol. Então, no mercado voluntário, né? Quais são os projetos mais vendidos, né, em termos de volume transacionado? É o RED. O RED ele tem um valor ali de 4,2 dólares por tonelada. Eu estou trazendo aqui para vocês, é mais para vocês realmente entenderem quais são os diferentes créditos que podem ser comprados e como que tem sido essa dinâmica. Então, o RED, ele ele configura o crédito mais comprado no mercado voluntário, mais atraente para o comprador, né? O RED, ele está muito relacionado à compra de créditos provenientes de floresta em pé, né? Manutenção de floresta em pé, depois energia eólica, depois o metano em aterro, né? Hidrelétrica. O custo desses projetos varia enormemente, né? Mas é interessante que não necessariamente esses compradores querem créditos mais baratos, e sim créditos que tenham um pouco mais de componentes e que são mais atrativos para eles. Os líderes de emissão de créditos, padrões dominantes, né? O VCS, o Gold Standard, né? Que são organizações que são padrões, né, de emissão de créditos, né? Eles transacionam muitos créditos no mercado voluntário. E onde esses créditos florestais, que são ali os líderes ali, estão localizados? No Peru, no Brasil, no Quênia, né? Então, o Brasil tem bastante projetos de RED sendo comprados para fora. Tá?
Esse segundo gráfico, né, de pizza, ele trata dos créditos que estão disponíveis e são gerados pelo MDL, tá? Então, do lado esquerdo são os créditos do BCS Gold Standard, né, que são, de modo geral, mais comprados pelos compradores nos mercados voluntários. E do lado direito, esses créditos eles podem ser transacionados e importados por políticas de precificação de carbono. Então, lá, o comércio de emissões da União Europeia, os comércios de emissões e as taxações podem importar, podem aceitar que os seus organismos sob regulação comprem créditos de carbono. Então, nesse caso aqui, no âmbito dos mercados regulados aqui do MDL, os renováveis são os mais vendidos. Isso porque o RED não entra aqui como créditos elegíveis no MDL. Então, as florestas, nesse caso, por exemplo, eles têm uma participação bem pífia aqui mesmo, de 0,8%, só a restauração florestal pode entrar nos créditos do MDL. Tá? Então, por exemplo, o que era antes o low hanging fruits, então os gases industriais, HFCs, eles eram muito vendidos porque eles eram muito baratos, mas o que gera ali a lei da oferta e demanda são os organismos reguladores. Então, a União Europeia diz que os HFCs, né, que a destruição de gases industriais não poderia gerar créditos elegíveis para a União Europeia. Então, houve uma dinâmica aqui na apresentação desses créditos e hoje você tem muito mais projetos de renováveis disponíveis nesse mercado. Pode passar. Por que é importante isso? Só para a gente ter uma noção aqui realmente dos cenários, porque você pode entrar como um comprador ou como um fornecedor de crédito, mas é sempre importante você entender qual que é a conjuntura atual para entender oportunidades. Por exemplo, esse primeiro gráfico fala de fato dos créditos do MDL, né, Joint Implementation, disponíveis no mercado. Então, essa linha vermelha significa ali, né, o volume de projetos, né, disponíveis, né, de créditos emitidos. Então, hoje a gente tem uma feição aí de super oferta, mas especialmente de subdemanda, né, porque existem muitos créditos disponíveis e poucos compradores por conta realmente do afrouxamento das políticas, de crise econômica e diversos outros fatores derrubaram os preços do MDL. Então, quem quiser comprar crédito do MDL vai ver que está bem barato mesmo, 0,3 dólares por tonelada, segundo o último relatório do Banco Mundial. Então, é uma oportunidade para quem quer comprar, mas para quem quer fornecer crédito via MDL vai enfrentar custo de transação alto aí e não muita segurança aí de que esses créditos vão ser comprados, tá? Vão ser adquiridos. Já no mercado voluntário, que é o segundo gráfico aqui, né, você tem uma feição mais ou menos constante de projetos sendo emitidos, né, e preços também razoavelmente constantes. Então, as organizações elas estão gerando créditos e esses créditos têm sido vendidos e existe uma segurança maior para o comprador, para o gerador de crédito. Tá? Ele vai enfrentar custo de transação e tudo mais, mas ele também vai ter uma oportunidade de mais compradores interessados nesses créditos, mesmo que ele tenha custos maiores. Né? Isso está lá também lá no relatório do Ecosystem Marketplace e também alguns desses valores lá também no do Banco Mundial. A gente pode passar um slide, Gui? A gente vai para a nossa segunda pergunta. Deixa eu ver aqui. E a gente abre para perguntas logo em seguida. Pessoal, deu uma travadinha aqui no Mentimeter, mas agora acho que já dá para vocês abrirem lá a pergunta. Isso. Qual estratégia é adotada pela sua organização?
qual estratégia é adotada? E aí você pode colocar duas respostas. Redução é a maior parte, tá? 54% de redução, 31% compensação e apenas 18% nenhuma dessas estratégias são adotadas. Está tendo uma variação aqui, quanto mais pessoas preenchendo. 51% redução, 33% compensação e 16% sem nenhuma dessas estratégias adotadas. A gente pode abrir aqui para perguntas. Sim, a gente tem algumas perguntas, tá? Eu vou passar algumas para vocês, Jéssica, e vou responder algumas eu mesmo, tá? Então, uma pergunta que eu acho que você pode responder, Jéssica, que é sobre compensação, é se a plataforma Compromisso com o Clima se enquadra no sistema de compra voluntária. Isso é correto? Se enquadra como compra voluntária? Sim, porque o compromisso, essa iniciativa que é da Natura com Itaú, é isso, né? Eles têm recebido projetos, né, de várias formas, estimulado, por exemplo, projetos de restauração florestal, né? Eu não sei exatamente, o pessoal da Natura pode responder até melhor aqui se estiver por aí, mas também estão elegendo projetos sem certificação exatamente de VCS, esperando e auxiliando esses projetos a conseguirem ao longo do tempo, então tem uma flexibilização e tem eles estão buscando um protagonismo de organizações, ONGs brasileiras para elaborarem esses créditos. É compra voluntária, sim, né? Tá. Uma outra pergunta aqui é sobre pegada de carbono. Se você pode, para obter a pegada de carbono, Jéssica, dividir as emissões pelo número de produtos produzidos, ou se é preciso fazer um cálculo além do inventário da empresa? Olha, você pode usar essas duas formas, na verdade. Não estaria errado se você fizesse um cálculo de emissões da empresa, né, e fracionasse essas emissões por produto, né? Só que você tem que comunicar com bastante cuidado isso, né? Que na verdade você está fazendo um cálculo apenas ali do seu portão, ali da sua atuação, da sua participação naquele produto, né, no beneficiamento daquele produto ali, né, porque ele tem uma cadeia mais complexa, provavelmente, né, de berço ao túmulo. Se você, enfim, dependendo de onde você está na vida, né, no ciclo de vida daquele produto. Mas é muito importante você comunicar isso com bastante transparência, porque a pegada de carbono ela envolve realmente ali, desde a extração da matéria-prima até a disposição desse resíduo. Você pode fazer da outra forma, eu acho, mas comunicando aí de forma bem transparente. Tá, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder, é a seguinte: vocês poderiam citar algumas plataformas ou iniciativas confiáveis para a compra de créditos de carbono? Tá. Em pequena escala? Olha, eu até volto um pouco a pergunta para o Guilherme aqui, se a gente pode fazer indicação. O GHG Protocol, acho que a gente não tem muito desse perfil de colocar ali, de colocar isso, mas deixo aqui claro que existem, sim, algumas organizações que fazem um crivo bem interessante de projetos. O importante é realmente você entender que existem esses selos, né? Esses selos que são mais utilizados, que adquiriram reconhecimento importante ao longo do tempo, que é Gold Standard, VCS, mas existem vários outros também, né? E existem, inclusive, projetos que não foi validado e verificado por algum desses padrões, mas tem uma gestão, né, tem uma coerência muito bem feita, que inclusive a própria organização que quer comprar esse crédito pode arcar com com formas ali de validar esses projetos, né? Então, acho que vale realmente vocês darem uma boa pesquisada, entrar nesses padrões e ali ver quem são os revendedores desses créditos, né?
porque tem bastante informação se você ir primeiro pela certificação, pelo tipo de projeto, e aí vocês conseguem ir vendo se tem projeto brasileiro. No MDL, vocês conseguem, por exemplo, entrar lá no site da UNFCCC, eles têm até uma parte ali bem carismática de projeto voluntário, porque eles estão tentando vender projetos para o mercado voluntário, emplacar no mercado voluntário. Você consegue ver ali se tem projeto disponível na prateleira e comprar esses projetos lá do MDL no site da UNFCCC. É um bom ponto de partida, Legal. eu acho. Tem mais uma pergunta aqui. Se para neutralizar as emissões você precisa olhar necessariamente para a pegada de carbono do produto ou não? Para neutralizar, e aí você está falando de redução e compensação? Isso, para você compensar suas emissões, você tem que olhar para a pegada de carbono ou pode olhar só para o inventário mesmo, as emissões que acontecem dentro das fronteiras da empresa? Aí vale realmente saber do que você está falando em termos de, quando você fala de neutralização, se você vai neutralizar, você pode neutralizar a operação da sua empresa, você pode neutralizar uma entrega, os serviços de entrega, e muita organização faz isso. Então, eu fiz até um estudo há um tempo atrás de como se as organizações estão dispostas, se as pessoas estão dispostas, por exemplo, né, a pagar uma taxa, por exemplo, para um frete ou para entrar num táxi, né, se elas gostariam de neutralizar as emissões. Essa organização que faz isso, implementa isso, ela está comunicando a neutralização de fato apenas do serviço de entrega, né? Se ela quer neutralizar realmente um produto, né, vale realmente entender se toda essa cadeia vai ser abarcada e se não, realmente a comunicação é a melhor forma, porque não existe realmente algo, se você não for utilizar um padrão de neutralização com diretrizes e tudo mais, não vai haver uma determinação ainda sobre isso. Então, você faz o que pode, você sente que a organização sente que é coerente, não vai ser um tiro na culatra, né? Porque tem isso também. Você pode fazer uma comunicação super bonita e tudo mais e atrair os olhares e você ser bastante criticado também por comunicar a neutralização sem ter uma fundamentação e uma robustez muito bem feita por trás. Tá? Então, pode ser pegada de carbono, você pode fazer realmente a pegada do produto, e aí você vai arcar com responsabilidades que não são só suas, você vai também neutralizar o uso, por exemplo, daquela calça jeans pelo consumidor, entende? Então, se você quer atuar só com a sua responsabilidade, você pode, por exemplo, fazer um cálculo só da sua responsabilidade, mas deixar tudo muito bem claro, bem transparente. Legal. Aí eu acho que as outras perguntas eu posso responder aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma primeira pergunta, estou resgatando aqui. Se é uma empresa né, uma organização que faz um projeto de reduzir suas emissões e vende essas reduções, né, para alguém compensar. Se ela pode contabilizar essas reduções também no seu relatório de emissões. Tá? Então, qualquer redução que você faça, isso vai ter um rebatimento para o seu inventário. Então, se você reduziu suas emissões, isso vai aparecer no ano seguinte que você tem um perfil de emissão X que vai ser menor do que do ano passado. Você vai relatar normalmente no seu inventário e deixar claro quais são as suas emissões. Aí, nos outros campos qualitativos, seria interessante você relatar que você vendeu essas reduções de emissões para outros compensarem. Tá? Então, não seria muito ético da sua parte falar nos seus campos qualitativos simplesmente a empresa conseguiu reduzir 20%, 30% das suas emissões. Para ser transparente, eu acho que seria bom também deixar claro que, apesar de ter reduzido as suas emissões, e esse esforço ser muito importante, a empresa vendeu esses créditos, essa compensação, para que um terceiro possa compensar. Porque se a empresa se apropria dessas reduções, né, e se um outro se apropria também, tem dupla contagem. Tá? No inventário, não tem problema, porque no inventário não vai aparecer
redução de emissões, vai aparecer só as emissões reais. Podem ser menores que o ano passado, mas é importante você ter esse diagnóstico, mostrar quais são essas reduções, mas num campo qualitativo deixar claro que você vendeu parte dessas reduções, tá? A outra pergunta é sobre, né, que a gente comentou de linhas de créditos que se tornam acessíveis para quem faz o inventário. Quais seriam essas linhas de créditos? Dá para pensar no plano ABC, da agricultura de baixo carbono, e dá para pensar também no Fundo Clima, do BNDES, como exemplos. Não vou aprofundar muito, tá? Não é necessário que você envie de fato o seu inventário. Essas são linhas de créditos que estão disponíveis para quem consegue reduzir suas emissões. Uma outra pergunta, como que ficariam os créditos do RenovaBio do programa GHG? Se uma empresa adquire créditos do RenovaBio, ela pode relatar isso em campo qualitativo. Ela vai deixar claro que ela adquiriu créditos do RenovaBio e ali também explicar quais foram as motivações para ela ter adquirido esses créditos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Otávio. No caso da própria empresa ter uma área de silvicultura com o objetivo de neutralização de CO2 e faz um levantamento anual de neutralização, verificando consultoria externa, isso poderia ser considerado um crédito involuntário? Essa expressão para mim é nova. Mas se você faz por conta própria, de forma voluntária, ninguém está te obrigando você a fazer essa redução, isso está ocorrendo no ambiente voluntário. Então, você pode, se você conseguir certificar essas reduções por meio de um padrão de crédito de carbono, você pode vender essas reduções. Ah, tá. É um crédito voluntário. Se você conseguir, Otávio, se você conseguir certificar essa redução seguindo algum padrão de crédito de carbono, aí sim você vai ter à sua disposição esse crédito voluntário para você vender, tá bom? Agora acho que a gente pode seguir, né, para a última parte da apresentação. Tá, então agora eu vou passar a palavra para a minha outra colega, que é a Carol. A Carol vai apresentar para vocês o tema da precificação interna de carbono. Pode ir lá, Carol. Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo me ouvindo bem? Falar um pouquinho da precificação interna de carbono. Como eu disse, vou falar um pouquinho mesmo. Essa apresentação ela é baseada nas DPIC, que são as Diretrizes Empresariais para a Precificação Interna de Carbono, que foi um documento publicado pelo FGV-SES dentro das iniciativas empresariais Empresas pelo Clima, em 2016, em parceria com diversas empresas que forneceram seus dados e responderam pesquisas para criar essas diretrizes. É um documento grande, ele dá os passos, né? Ele ajuda vocês a saberem como fazer a precificação interna desse carbono. E eu só vou fazer um resumo aqui, só para abordar alguns conceitos e para vocês sentirem um gostinho assim do que seria isso dentro da empresa de vocês. Então, por que precificar o carbono internamente? Para compreender os efeitos das políticas de mitigação, voluntárias ou não, sobre os negócios e investimentos, permitir que a empresa se antecipe a um cenário futuro de precificação mandatória, fortalecer a gestão de riscos e oportunidades, para sinalizar o seu compromisso com a gestão de suas externalidades ambientais e para conscientizar e incentivar a redução das emissões das empresas e dos stakeholders. Esses são só alguns motivos, né, do porquê vocês poderiam resolver fazer essa precificação interna, assumir esse compromisso a mais. A precificação interna, abordada pelas DPIC, ela é só uma etapa dentro de um processo maior da estratégia empresarial para a precificação desse carbono. Então, você tem aqui, né, 5 etapas desse processo, que vai desde o planejamento até a implementação de um projeto piloto e depois em ampla escala, para avaliar se funcionou ou não. E a precificação ela é uma dessas etapas. E dentro da precificação, a gente sugere 4 passos para que vocês possam definir o preço desse carbono internamente aí. Então, o primeiro passo
ele seria dos objetivos gerais, a definição dos objetivos gerais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Auxiliar nas avaliações sobre riscos e oportunidades associados a um cenário de precificação mandatória no futuro, subsidiar estratégias voluntárias de mitigação de emissão das empresas, ou auxiliar a empresa a identificar e mensurar suas externalidades socioambientais. Temos 3 objetivos aqui de exemplo, mas vocês podem definir quantos objetivos vocês quiserem, do porquê que vocês utilizariam essa precificação do carbono. O segundo passo é a definição dos objetivos específicos. Então, é detalhar dentro desses objetivos macro quais são os objetivos que vocês têm, que áreas vocês vão querer abordar. Então, por exemplo, dentro do primeiro objetivo geral, né? Avaliar investimentos estratégicos, avaliar riscos e oportunidades nas operações na cadeia de valor, e adquirir experiência para atuar em cenários de precificação mandatória. Dependendo dos objetivos que vocês escolherem, vocês vão ter métodos diferentes e abordagens diferentes para definir esse preço. E às vezes vocês podem utilizar mais de um método, mais de uma abordagem. Não tem não é uma receitinha de bolo. Vocês podem experimentar e ver o que funciona melhor, dependendo dos objetivos que vocês colocarem. Então, o terceiro passo, né, que seria a escolha da abordagem. A gente fala aqui de três abordagens possíveis. Essa abordagem, o que ela é? Ela é o modo como vocês vão utilizar essa precificação do carbono. É o modus operandi da empresa. Vocês escolhem ela de acordo com o objetivo de vocês e, como eu falei, elas podem ser complementares, elas podem ser adaptadas, incrementadas ou alteradas. Então, a gente tem lá o preço sombra, que é a definição de um custo hipotético sobre as emissões de gases de efeito estufa da organização, incorporado em análises financeiras, para subsidiar avaliações sobre os riscos, oportunidades e impactos nos investimentos, associados a cada tonelada de CO2 equivalente emitida. Então, quando que a gente vai usar o preço sombra? Quando a gente está comparando investimentos, porque ele você estimar um custo fictício pensando numa precificação futura. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente não tem ainda um cenário mandatório de precificação de carbono, mas alguns países já lidam com isso. Então, você pensando que, num cenário futuro, pode vir a ter essa precificação mandatória do carbono, você estima um custo fictício que você vai somar as suas análises financeiras, por isso que ele é um preço sombra, ele é um custo a mais, é um custo fictício que vocês colocam nas análises financeiras de vocês, para avaliar se esses investimentos futuros compensam ou não, se eles fazem sentido ou não. E aí temos também, né, o preço implícito. O que é o preço implícito? Ele é um custo implícito que reflete o custo médio que a empresa tem ou terá para abater 1 tonelada de CO2 equivalente quando ela subsidia suas estratégias de mitigação. Então, o preço implícito a gente vai usar para comparar opções de redução, porque ele mede quanto custa reduzir a partir de diferentes projetos de mitigação. É o custo real daquela redução. Lembram que o Guilherme falou da curva MAC, que você constrói lá no eixo horizontal pelo custo, né, que tem da tonelada de CO2 abatido? É a partir do preço implícito que vocês vão conseguir construir essa curva, porque o preço implícito vocês fazerem uma análise a partir de diversos projetos de redução, de mitigação que tem de opção para vocês na sua organização, qual que é o valor de cada tonelada de CO2 equivalente abatido. E aí vocês vão ter, dependendo dos projetos, custos negativos, custos positivos que vão aumentando, de acordo com a complexidade e com a efetividade desse projeto. E, por último, a última abordagem que a gente fala aqui é a da taxa ao mercado interno, que ela serve para quando vocês vão implementar ações de mitigação. Então, a taxa, ela permite, é uma taxa que vocês colocam na organização e ela permite que vocês cobrem as unidades financeiramente de acordo com os níveis de emissão dessas unidades. E um outro jeito de fazer essa implementação
é a partir de um sistema de comércio de emissões, que é o mercado interno, onde você permite que as unidades façam transações entre si das permissões. Então, ele espelha o que se tem hoje nos mercados em outros países, né, do sistema de comércio de emissões, onde você tem um total de CO2 que a empresa pode emitir, você divide isso em permissões e as unidades podem transicionar entre si para poder conciliar essas emissões e fazer a emissão total final ficar dentro do cap colocado, né? Daquele limite estabelecido. Tá, e como que a gente vai fazer a estimativa, tanto do preço sombra, desse preço implícito, ou até dessas taxas, né, do mercado? Pelo último passo. Lembrando, né, é possível que novas abordagens surjam, sejam aprimoradas, porque essa precificação, ela é algo novo, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, a gente trouxe 3 abordagens, mas vocês podem criar abordagens, trazer outras referências de acordo com o que fizer mais sentido para a realidade da empresa de vocês. Um exemplinho, né, de como que a gente usaria o preço sombra. Então, você senta lá para fazer uma análise de um investimento. Se faz mais a pena, se vale mais a pena investir na empresa A ou na empresa B, na construção de uma unidade A ou na construção de uma unidade B. Quando você calcula lá a taxa interna de retorno, você vê que dá 12% para as duas. As duas parecem economicamente viáveis e iguais. A precificação interna de carbono, ela pode vir para ser um desempate. Então, quando você estima lá um preço sombra de que no futuro, pensando num cenário de precificação mandatória, você vai ter um custo a mais, dependendo de como for essa unidade, você percebe que a unidade A, ela é menos atrativa do que a unidade B. Se vocês repararem na imagem, inclusive, a unidade A tem 2 chaminés, né? A unidade B tem uma. Então, assim, você entende que a unidade A ela tem uma emissão maior do que a da unidade B. Então, hoje, no cenário presente, talvez as duas tenham a mesma atratividade, só que quando você calcula o preço sombra e coloca, pensando num cenário futuro, a unidade A ela passa a ser menos atrativa. Então, esse é um exemplo de como utilizar a precificação interna de carbono na tomada de decisão da empresa. E aí, como que a gente faz o cálculo desses preços, né? Então, existem alguns métodos. O método é o meio pelo qual você vai chegar a esse valor de reais por tonelada. E aí, como eu tinha dito lá no começo, dependendo do objetivo ou da abordagem, você pode usar um ou mais métodos para obter esse preço, porque não tem um caminho certo, não é uma receita de bolo, depende do que vocês querem atingir. Então, a gente fala lá, né? Tem o custo social do carbono, que é a definição dos custos estimados dos prováveis impactos das emissões de gases de efeito estufa da empresa sobre o bem-estar humano. Então, a gente sabe que essa emissão de carbono, ela vai ter um impacto externo, que a gente chama, né, de externalidade. E a empresa pode escolher internalizar essa externalidade a partir do custo social, calculando qual é esse custo dessa emissão. Um outro jeito de fazer esse cálculo é com base nos mercados. Então, a empresa ela pode se basear em valores que são adotados em sistemas de comércio de emissão já existentes em outros países, enfim, internamente, em tributos sobre essas emissões ou em valores adotados mesmo em mercados voluntários de carbono. O terceiro jeito, né, pelo custo marginal de abatimento, que indica quanto a empresa gasta para reduzir 1 tonelada de CO2 na margem, ou seja, qual o custo de reduzir 1 tonelada de CO2 adicional, que aí vocês podem fazer aquela curva MAC que o Guilherme mostrou, colocando lá lado a lado os custos e aí ela vai te dar uma curva crescente. E o último método que a gente oferece aqui, né, é com base em outras empresas. Então, as empresas elas podem se basear em preços já utilizados por empresas com objetivos de precificação interna similares. Então, uma empresa do seu setor que já trabalha com precificação interna de carbono, ou uma empresa que tem um produto parecido, dependendo do seu objetivo,
você pode se basear no preço dessas outras empresas para fazer a estimativa do seu próprio preço interno de carbono. Lembrando que nem sempre o preço de uma empresa do mesmo setor ou que tem um produto parecido com o seu vai ter a mesma utilidade para você, porque dependendo do objetivo daquela empresa, ela pode estar querendo comunicar uma coisa que é diferente da coisa que você quer comunicar. Então, sempre estar atento qual que é o objetivo de vocês, o que vocês querem comunicar com esse preço, porque é a partir daí que vocês vão definir essa abordagem. O processo em si, ele é mais importante que o resultado. Não tem um preço certo ou um preço errado, e vocês nem precisam definir só um preço de carbono. Na verdade, é até legal que vocês trabalhem com mais de uma estimativa. Então, vocês vão fazer um preço sombra, que vocês façam 2, 3 estimativas para comparar no cenário futuro quais seriam os impactos no negócio, dependendo se esse preço variasse. Ter os custos, né, implícitos dos projetos de mitigação ajudam vocês a saberem qual projeto faz mais sentido agora, nesse momento, quais vão ser os gastos que vocês vão ter para implementar esses projetos. Então é isso, assim, lembrar que o preço do carbono, o preço interno do carbono, ele sempre vai depender dos objetivos que vocês têm. E vocês podem utilizar mais de um preço para definir esses objetivos. É isso, Gui, posso te passar a palavra de novo. Foi só um resumo, assim, de como fazer a precificação. Legal, obrigado, Carol. Acho que deu para sacar assim, o que a precificação interna de carbono oferece para as empresas. Quem tiver maiores interesses pode, por exemplo, acessar as nossas diretrizes que estão disponíveis online no site do GHG. Pode passar para o próximo slide, então, por favor? A gente já traz esse último slide para abrir para vocês para dúvidas. Antes disso, a gente queria dar um importante lembrete para vocês fazerem a adesão, né, para os membros fazerem a adesão o mais rápido possível no sistema, para aqueles que já indicaram que vão participar, que já estão com o processo de contratação em andamento, a gente pede para vocês entrarem já no sistema, aderirem ao ciclo, para já fazer o cadastro inicial de vocês e até mesmo já começarem a preencher as informações sobre emissão. O prazo final para enviar as emissões para a gente é dia 30/6, mas não é bom deixar para a última hora, porque se der algum problema no sistema, e às vezes dá problema, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo em tempo nas últimas semanas. Então, entrem, por favor, lá, cliquem em 2020, aderir ao ciclo, já preencham as informações que vocês têm à disposição. Não precisa preencher tudo de uma vez só, pode ir preenchendo de pouco em pouco a cada dia, mas é bom já fazer o cadastro, tá? Então, dito isso, a gente abre para dúvidas, para perguntas. Já estamos quase passando do tempo, mas vamos abrir para algumas perguntas. Jéssica, você quer fazer as perguntas aqui para a gente? Acho que a única que eu identifiquei aqui sobre essa última parte aqui da Carol é a pergunta da Ingrid, né? Se o preço implícito seria a média dos custos da MAC. Ele pode ser também. Pode ser que você faça essa análise de todos os custos dos projetos de mitigação e escolha usar o preço implícito como uma média. Pode ser que você escolha qual parece mais importante nesse momento para você, escolha usar ele como base. Vai depender do que realmente você quer mostrar com esse preço implícito. Tem mais alguma pergunta, Jéssica? Acho que tem uma pergunta aqui do Diogo, né? Eu posso dar uma lida aqui e também responder direto. Pode ser? O Diogo está perguntando aqui como deve ser realizado o processo para verificar se uma atividade, aí ele dá o exemplo, tratamento de esgoto, retira carbono e assim gera crédito de carbono. Então, Diogo, para começo de conversa, para você saber se uma medida reduz as emissões ou não, você vai precisar saber quanto você está emitindo, né, que isso o seu inventário vai trazer.
e você vai ter que fazer uma pesquisa sobre quais são as alternativas que você tem para substituir alguma coisa nesse processo. Por exemplo, trocar um combustível, tornar esse processo mais eficiente, trocar um tipo de tratamento de esgoto, né, de efluente, vai te dar uma redução de emissões. Então, em geral, você vai ter que saber quanto você emite, o inventário vai te trazer isso, e você também vai ter que fazer uma pesquisa sobre quais são as opções de mudança, opções para alterar os seus processos. E essas opções, obviamente, têm que ser de menor emissão. Então, vai ter que fazer um cálculo para saber esse delta. Para gerar crédito de carbono, aí você vai ter que saber se essa atividade que você pretende desenvolver, se ela cumpre com todos os requisitos de um determinado padrão de crédito de carbono. Aí, muitas vezes, as empresas contratam consultorias especializadas em desenvolver projetos de crédito de carbono para que essa empresa faça uma avaliação para você para ver se, de fato, essa atividade ela está sendo feita de acordo com o que o padrão estabelece. Tá? Tem alguém perguntando sobre uma dificuldade para receber a nota fiscal, pedindo um contato, a Flávia, da Wilson Sons. Flávia, a gente vai anotar essa pergunta sua aqui e vai conversar com você no bilateral, tá bom? Em relação ao cadastro dos inventários na plataforma do GHG Protocol, como podemos tirar dúvidas na hora? Tá, vocês podem, como a gente está à distância, né, normalmente vocês poderiam ligar para a gente lá na GV e a gente podia responder as dúvidas, só que a gente está monitorando o tempo todo o e-mail, então você pode mandar uma mensagem por e-mail e a gente responde o mais rápido possível, tá bom? E a gente vai ter um momento também para responder dúvidas no plantão, que vai ser online. Se a gente está pretendendo também, nas últimas 2 semanas, lá para julho, ter algum canal de comunicação, seja por Skype ou seja por Zoom, para vocês conseguirem interagir com a gente mais diretamente, tá? Nas últimas 2 semanas. A gente está pensando como fazer isso para poder suprir essa questão de não ter o telefone à disposição. Ok? A Bruna aqui está fazendo uma pergunta sobre uma curiosidade, né, sobre o Acordo de São Paulo lançado pela CETESB, que aborda sobre a temática de GES. Houve algum debate entre o GHG Protocol e a CETESB a fim de se conhecer o cenário dos inventários já publicados? Bom, a gente sabe, né, dessa iniciativa da CETESB, eles interagem com a gente nesse sentido, mas a gente não... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? A gente não interagiu nesse sentido não, Bruna, de disponibilizar essas informações para eles. Mas a gente recomenda, obviamente, que qualquer um olhe e verifique no nosso registro público de emissão qual é o cenário dos inventários já publicados, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Qual que é o próximo slide, Carol? Tem dúvida agora se já é um até logo? Se esse já é o último, se não tem mais nada depois desse. Tá, alguns contatos nossos, já pode deixar projetado aí. E a gente tem mais 1 ou 2 minutos se alguém tiver alguma dúvida para mandar para a gente. De qualquer forma, já queria agradecer muito a participação de vocês. Espero que todos estejam bem e permaneçam bem, com saúde, saudáveis. E a gente permanece à disposição por e-mail. Esses telefones que aparecem aí, infelizmente, agora a gente não tem um meio de comunicação por telefone, por a gente estar cada um trabalhando na sua casa, né? Mas nas últimas 2 semanas de junho a gente pretende ter algum tipo de interação com vocês mais direta, caso ainda estejamos em casa. Mais alguma dúvida, gente? Senão acho que eu vou encerrar por aqui. Bom, acho que era isso então, né? Não tem mais nenhuma dúvida aparecendo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo pela participação. O programa GHG permanece à disposição por e-mail, então, por favor, dúvidas deixem por lá. Não esqueçam de entrar no sistema, né, no Registro Público de Emissões e fazer o cadastro o mais rápido possível. Também não esqueçam de verificar como é que está internamente a questão do contrato, se está com vocês, ou de cobrar a gente se estiver com a gente, se estiver demorando mais do que o necessário para
para resolver alguma questão, cobrem a gente, por favor. E tenhamos todos um bom almoço e uma boa tarde. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.